Nós tivemos quase 5 séculos, período realmente de trevas, quase de trevas. Alguns avanços, mas não muitos e não significativos. A história da legislação ambiental brasileira, aquela que marca o início ou o nascimento do direito ambiental, é essa nova fase que começa com a Lei 6938, ou seja, 1981. E esta lei, que eu me alongo um pouco mais nela, pela importância dela, por tudo isso que está acontecendo agora, ela foi extremamente importante. E por que é que muitos dizem que ela é um código ambiental? Bom, eu vou citar aqui apenas alguns dos avanços. Já disse que ela estabeleceu uma série de conceitos, inclusive foi por meio dela que nós ficamos conhecendo um conceito mais adequado de meio ambiente, que até então, meio ambiente, se perguntasse para qualquer pessoa, não precisava nem ser leigo, o que era meio ambiente, a pessoa não conceituava, não definia, mas dizia, não, meio ambiente é o trato que se faz das questões relacionadas à água, ao solo, ao ar, à fauna, à flora, né? Ou seja, diziam que o meio ambiente era formado pelo interesse que se tem a respeito dos recursos naturais. Quando todos sabemos que o meio ambiente tem uma conceituação muito mais abrangente do que o simples sinônimo de patrimônio natural. Meio ambiente ele tem que ser enxergado não só como sinônimo de patrimônio natural, mas também sinônimo de patrimônio cultural. E o nosso país é riquíssimo quanto a esse patrimônio cultural que faz parte do meio ambiente. Assim como o chamado patrimônio artificial, que é aquele que foi criado pelo homem, ou como se costuma dizer aí no jargão técnico, né? Um ambiente antropizado, ou seja, um ambiente modificado pelas mãos do homem. Daí aquela conceituação sempre repetida por todos e devida oh, meu Deus do céu, o constitucionalista nosso, José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, não é? Que conceituou o meio ambiente como a interação, o conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida. Esse é o conceito de Zé Afonso que hoje todos nós, como seus alunos, repetimos, não é? Essa conjunção ou essa interação de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida. Então, foi a Lei 6938 que possibilitou essa nova visão, uma visão mais abrangente do que vem a ser o meio ambiente, né? Trouxe, então, aquilo que se costuma chamar também no jargão aí, técnico, né, da visão holística do meio ambiente, como objeto específico de proteção em seus múltiplos aspectos, né? E conceituou o meio ambiente, lá no seu artigo 2º, inciso 1º, como patrimônio público a ser necessariamente preservado para usufruto da coletividade. No momento em que a lei, vejo, naquela época, 40 anos atrás, fala em patrimônio público, ela já desvincula o meio ambiente do Estado. Ou seja, o meio ambiente não é propriedade do Estado. A fauna não é propriedade do Estado. Durante algum tempo, o chamado, então, Código de Caça dizia, né, que os animais eram propriedade do Estado. Durante muito tempo imperou essa noção absurda, né, de que os animais eram propriedade do Estado. Mas, com a Lei 6938 dizendo isso, houve uma revogação tácita, embora não expressa, de que o meio ambiente não é bem estatal, é bem das pessoas, é bem da sociedade.
E outra coisa, não disse a Constituição, influenciada pela 6938, quando lá no artigo 225, parágrafo 1º, diz que todos têm direito ao meio ambiente, bem de uso comum de todos, cabendo ao Estado, ou seja, a pessoa jurídica, não é, de direito público, e à sociedade preservá-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, aquilo que disse a Lei 6938, lá no artigo 2º, inciso 1º, foi repetido pela Constituição, que de vez revogou aquela ideia de que meio ambiente era bem estatal. Meio ambiente é patrimônio público, é bem da sociedade. É por isso que só se pode interferir no meio ambiente, que é um patrimônio de todos nós, por meio de uma ordem do guardião, né? Quando vai se fazer a instalação de um empreendimento ou desenvolvimento de uma atividade potencialmente poluidora, há necessidade do licenciamento exatamente por conta disso que está escrito no artigo 2º, inciso 1º. Vocês estão a interferir numa coisa que não lhes pertence. Então, é preciso de um aval social. A sociedade precisa dizer se concede essa permissão, vamos dizer assim, se dá esse aval social. Como a sociedade não pode falar ao mesmo tempo todos que a integram, ela fala por meio do seu ente político, que é o Estado. Quando eu digo Estado, nos 3 níveis de poder. Não é? Então, vejam como esta lei foi importante em criar situações que até hoje informam todo o estudo do direito ambiental e que, em grande parte, foi abraçado pela Constituição Federal, né? E que deveu o seu enverdecimento a esta Lei 6938 de 81. Foi a Lei 6938 que universalizou o licenciamento ambiental no país, que é um instrumento dos mais importantes, que ora está sujeito à apreciação do Senado lá para nos dotar de uma lei geral de licenciamento, conforme vocês sabem. Até então, ou seja, até 81, só Rio de Janeiro e São Paulo tinham nas suas leis locais a previsão de licenciamento ambiental. Tá? E com a lei de 81, esse instrumento se nacionalizou, ou seja, todos os estados passaram a ser obrigados a utilizar o licenciamento ambiental sempre que houvesse qualquer interferência no ambiente que não é bem estatal, mas bem da sociedade, né?